Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a este Momento Sema na Rede, em que a nossa casa, o Centro Espírita Maria Madalena, disponibiliza as nossas palestras através do canal do YouTube, na internet. Já que não estamos podendo estar presencialmente juntos em nossa casa, nós disponibilizamos essas palestras através desse canal. Então, hoje nós teremos a palestra da nossa irmã Elizabeth Gasparotto, que falará um pouco sobre Camille Flammarion. Então, sem mais delongas, vamos fazer a nossa prece e iniciarmos com o Minuto Jovem Espírita, um projeto da nossa mocidade, e logo em seguida a palestra da nossa irmã. Ok? Fechemos os nossos olhos, vamos mentalizar a figura doce e meiga de Jesus, pedir que a espiritualidade amiga possa inspirar a nossa irmã que irá fazer o uso da palavra nesse instante, que ela possa nos trazer mensagens de consolo, de carinho e de esperança nesse momento a qual estamos vivendo durante essa pandemia. Pedimos que a espiritualidade amiga possa iluminar todos os nossos irmãos que sofrem diante deste momento, todos os seus familiares e toda essa humanidade seja beneficiada dessa luz do nosso Divino Mestre Jesus sobre o seu orbe terrestre. Obrigado, Senhor, por tudo e que assim seja. Renovação. Que tal mudar o seu caminho para o trabalho, modificar o corte de cabelo? Aquela vontade de aprender violão, por que não fazer agora? Que tal dar bom dia para aquela pessoa que você sempre teve dificuldade em falar? A renovação da vida se dá nas singelas mudanças que implementamos em nossos hábitos. Recomece pelas coisas pequenas que grandes transformações virão sem que você perceba. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima. Meus irmãos, boa noite. É mais uma alegria estarmos juntos nessas noites de domingo, em que podemos agradecer a Jesus e aos bons amigos espirituais a oportunidade de termos esse canal para nos comunicarmos. Quando tantos corações estão enlutados, tantos estão desesperançados, magoados, inconsoláveis, nós temos essa doutrina consoladora que nos vem em todos os momentos esclarecer, resignar, ter misericórdia, solidarizar, fraternizar. Então tenhamos uma noite abençoada com muito esclarecimento, muito estudo. E vamos começar falando nesta noite sobre um momento muito importante para o Espiritismo, o momento de sepultamento do Kardec. E nesse dia, uma pessoa foi convidada para fazer o discurso de homenagem ao Kardec. E essa pessoa, então, entre outros adjetivos que ele falou sobre Kardec, ele fez uma menção, que eu peço licença para ler, que está na Revista Espírita de 1869, na íntegra. O discurso é bem comprido, ele era um homem culto, sabia falar muito bem, mas ele faz uma referência a Kardec dizendo o seguinte: Allan Kardec era o que eu chamarei simplesmente o bom senso encarnado. Raciocínio reto e judicioso, aplicava sem esquecer à sua obra permanente as indicações íntimas do senso comum. Por que eu estou me referindo a esta pessoa? Quem é esta pessoa? E é sobre ele que nós vamos dar só algumas pinceladas, porque eu não vou descrever a biografia dele aqui, porque eu tenho certeza que todos irão pesquisar para ver a importância desta pessoa no Espiritismo e no mundo. Eu estou falando de Nicolas Camille Flammarion, que foi, na época, um grande amigo de Kardec, de Gabriel Delane, de Victor Hugo e de outros luminares que trocavam ideias no centro do mundo.
Paris era, nessa época, o centro do mundo. A França era o país que dominava o mundo. Então, ali se discutia filosofia, ciência, matemática, gramática, artes, dança. Então, tudo o que era importante para a humanidade estava ali em Paris. E esses luminares trocavam ideias a respeito de vários acontecimentos, várias filosofias que estavam surgindo. E Flammarion era astrônomo. E ele fez uma coisa muito importante, ele associou a astronomia ao espiritismo. E aí, então, ele vem falar, antes de Kardec, da possibilidade dos mundos habitados, não como religioso, mas como astrônomo. Ele fala, ele escreve livros, né, em que ele relata de forma suave e como uma ficção a possibilidade de vida em outros planetas. E tantas outras coisas que ele relata. Tem alguns livros, né, conhecidos, e então essa pessoa teve uma grande importância para facilitar o conhecimento, né, tornar popular a astronomia. O Camille Flammarion nasceu em 26 de fevereiro de 1842, portanto, o aniversário dele seria um mês atrás, né? Por isso nós estamos fazendo referência a ele. Ele teve uma infância pobre, mas ele já se demonstrava aí um espírito superior. Ele aprendeu a ler aos 4 anos, aos 5 ele já entendia de gramática e de matemática, aritmética, né? E foi sempre muito esforçado, mesmo na grande pobreza em que eles viviam. Na adolescência ele trabalhava 16 horas por dia, mesmo assim passava as noites estudando, às vezes à luz do luar, porque nem vela tinha, e se interessou então, foi à escola paroquial e começou a se interessar pelas coisas que o abade contava a respeito dos astros. E mal sabia ele que ele seria um grande astrônomo no futuro. Ele se esforçou, estudou, formou-se e tornou-se um grande astrônomo. E, como astrônomo, ele lança várias ideias. Ele escreve romances como Estela, Urânia, O Fim do Mundo, que ele vai relatando essas situações de uma forma romanceada. Ele fala também, tem um livro também chamado O Desconhecido e os Problemas Psíquicos. Então, nesse livro, O Fim do Mundo, ele relata, inclusive, esses acontecimentos que estão mais ou menos agora, na transição planetária. Ele descreve até o século 25, nós ainda estamos no século 21, né? E ele fala das situações catastróficas que poderiam acontecer, das situações de calamidades, mas fala também uma coisa importante, que diante de tanto terrorismo na mídia, né, tem aí pessoas falando que o mundo vai acabar dia 30, que não sei o que vai acontecer de tragédia, que asteroides vão se chocar com a Terra, tem todas essas teorias por aí para amedrontar, para assustar. Porque o que nós temos que entender é o seguinte, algo que nós não possamos evitar, os espíritos superiores jamais viriam nos alertar. Então essas mensagens dizendo que o mundo vai acabar tal dia, tal hora, é mais fantasiosa, é mais um desequilíbrio mediúnico muitas vezes, porque se fosse do conhecimento nosso, se fosse para nós nos prevenirmos, seria feito de uma forma sem alarmes, né? Com as instruções de como evitar. Se não é feito assim, se é uma catástrofe que nós não podemos evitar, tipo um asteroide atingindo a Terra, outras coisas mais que eles descrevem aí, maremotos, terremotos e outras coisas mais, não adianta a gente saber com antecedência, nós não vamos poder evitar. Então nós temos aqui que partir para outros conceitos onde nós possamos vivenciar essas experiências com resignação, com esperança, com fé, com força. E é isso que a gente pretende com esse bate-papo, que nós tenhamos, nesse momento de transição na Terra, a calma, a tranquilidade, a esperança, a força e a fé. E por que eu associei o Camille Flammarion a Kardec? Porque ele faz esse elogio a Kardec, dizendo da sensatez dele, e Kardec é quem vai, através da codificação da doutrina espírita, nos esclarecer esse momento de transição que nós estamos vivendo.
Nesse livro, A Gênese, no capítulo 18, que chama Sinais dos Tempos, ele fala muito claramente sobre esse momento de transição que todos estamos passando. E ele começa falando o seguinte: com o Espiritismo, a humanidade deve entrar numa fase, a do progresso moral, que é a sua consequência inevitável. Então, nós já progredimos muito em outros setores, né? Da terra primitiva, da era da pedra lascada até hoje, nós evoluímos muito, mas a evolução moral ainda está a desejar. Nós ainda não somos solidários, nós ainda somos egoístas, somos orgulhosos, nós temos preconceitos, nós enfrentamos o nosso próximo com agressividade e isso tem que mudar. Se nós queremos um mundo melhor, nós temos que ter melhores atitudes. O que mais que Kardec fala? Só para a gente saber como é essa ideia da transição. São chegados os tempos, dizem-nos, de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então não é um momento ruim, não é um momento catastrófico, não é um momento triste, não é um momento apavorante, é um momento de regeneração da humanidade. É o que todos queremos. Nós queremos um mundo feliz, nós queremos um mundo sem guerras psíquicas e físicas. Então, por que não aproveitar esse momento que está aí no nosso viver? A humanidade tem realizado até o presente incontáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reúnam a caridade, a fraternidade, a solidariedade que lhes assegurem o bem-estar moral. Está nesse capítulo 18 do livro A Gênese, no item 5. O que acontece aí? Nós evoluímos muito mesmo, né? Eu sempre faço referência a situações bem perto de nós, fogão a lenha, ferro em brasa, né? Vassoura de palha, roupa lavada no rio. Isso não faz muito tempo, tem gente aí mais idosa que deve se lembrar disso. No entanto, hoje nós temos máquina de lavar, nem precisamos passar mais as roupas, a maioria já vem sem precisar passar. Quando precisa passar, o ferro é levinho, a vapor, tem o outro que é vaporizador. E eu estou falando de coisas bem próximas, né, de nós. O fogão é a gás, não precisamos mais catar lenha, acender, ficar tudo quente dentro de casa. As panelas difíceis de lavar, isso eu estou falando de coisas do nosso dia a dia. E as comunicações, e os estudos científicos, e a ciência na saúde, quanta coisa melhorou, né, na nossa saúde, as cirurgias com anestesia, com recursos infindáveis para o conforto e o bem-estar do paciente. Então, as vacinas, né, que nos evitam debilitação do nosso corpo físico com tantas doenças que vinham atingindo a todos nós desde a primeira infância, né? Muitas crianças nem resistiam. Hoje em dia tem uma série de vacinas que prolongam o bem-estar das pessoas, evitando essas doenças contagiosas e tão agressivas ao corpo, não é? Então, assim, nós progredimos muito. O que falta, então? Já não é somente de desenvolver a inteligência ou de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento e, para isso, faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. O egoísmo é a chaga da humanidade. Nós ainda estamos muito mais preocupados com o nosso bem-estar, o que nos atinge. Então, enquanto as coisas estão acontecendo longe de nós, nós não nos importamos muito, não damos muito valor, o máximo que a gente faz é se admirar. Quando chega perto de nós, então vira uma catástrofe. E esse tipo de atitude tem que mudar. O que está acontecendo com meu irmão é tão importante como o que acontece comigo, né? Tem até uma historinha engraçada que trata sobre isso, né? O rato, né, na fazenda, que ele vai apavorado falar para o gato que a dona da fazenda tinha comprado uma ratoeira, e o gato, eu com isso, eu não tenho problema nenhum com isso.
Mas eis que as coisas vão se desenrolando, eu não vou contar aqui, a historinha é bem interessante, e que todos da fazenda, o gato, o porco, a vaca, enfim, porque uma cobra pica a senhora ali e acaba ela desencarnando e eles são servidos, né, para atender aí a clientela que vai visitar a família na fazenda, enfim, todos que não se preocupavam, porque o rato só podia cair na ratoeira, foram atingidos. Então é mais ou menos assim que acontece na nossa vida. A gente acha que eu posso estar bem porque eu tenho um seguro de saúde, então se eu tiver algum problema de saúde eu tenho como me tratar. Então eu não estou muito preocupado com a pandemia, não. Só que a pandemia, como o próprio nome diz, é uma pandemia. Ela atingiu o mundo todo. Nenhum país, nem os mais longínquos, as ilhas, ficaram livres. E as coisas foram se agravando, né? De um sintoma simples, foram se agravando para sintomas mais demorados, foram atingindo as pessoas com mais gravidade, outras mutações mais agressivas foram surgindo, os leitos dos hospitais não estão sendo suficientes para atender, não nos cabe aqui analisar os erros e acertos das autoridades, o oxigênio já está faltando, então uma série de coisas foi sendo acrescentada. E nós, muitas vezes, no conforto do nosso lar, com o nosso salário garantido, porque somos servidores ou estamos em grandes empresas, achamos de julgar as pessoas que têm que levantar cedo, tomar ônibus apertado para ir ao supermercado trabalhar, ao açougue, à padaria, à farmácia, ao empacotamento de alimentos, à produção de alimentos, aos hospitais, desde a faxina até o médico, e a gente acha que pode julgar por que as pessoas não estão em casa. Se nós não temos como resolver esses assuntos, calemos-nos e façamos preces, auxiliemos com as nossas vibrações amorosas para que todos tenham direito à saúde e à vida, para que todos tenham direito ao trabalho, ao ganha-pão, para que ninguém pereça por necessidades básicas. Então, essa é a fase que nós temos que mostrar que a nossa humanidade alcançou o progresso moral. Nós deixamos de ser orgulhosos, deixamos de ser egoístas e partimos para a solidariedade, para a empatia. O que mais que Kardec nos diz? Nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, ou a um povo, ou a uma raça. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido de progresso moral. É tão interessante essa instrução do Kardec, que não é só no mundo físico, não. O mundo extraterrestre também é afetado pelas nossas vibrações. Também lá no mundo espiritual, todas as coisas estão modificadas. Os atendimentos aos que chegam, os atendimentos aos que voltam, todo o mundo espiritual está envolvido também nessa vibração de muitas vezes tristeza, apavoramento, ou pressa, ou desesperança em que nós estamos aqui vivendo. O que mais que diz o Kardec? Sim, de certo, a humanidade se transforma, como já se transformou noutras épocas, e cada transformação se assinala por uma crise que é, para o gênero humano, o que são para os indivíduos, as crises de crescimento. Quando nós somos crianças, nascemos, nós passamos por várias fases, né? O começo é só choro, porque a nossa manifestação é choro, nós queremos comida, nós queremos aconchego. Depois vem a fase dos aprendizados, né? Aprender a andar, aí cai várias vezes, aprender a comer, né? E aí nós precisamos dos dentinhos, e os dentinhos nascem com muita dor, com muitas situações adversas. Aí chega a primeira infância, vem as doenças que muitas vezes atingem as crianças, porque elas não sabem se proteger, não sabem falar o que estão sentindo. Depois vem a fase escolar, que novos problemas vão surgindo, né? No aprendizado, na frequência escolar. Depois vem a adolescência, que são outras crises, né, de crescimento. Vem as situações de
lembranças do passado, assumir a própria personalidade e também as mudanças hormonais que ocorrem no corpo. Então, essas fases de crescimento, depois vem as responsabilidades da primeira mocidade, da idade adulta e culmina nas necessidades da velhice. Também a humanidade passa por essas crises. Nós só evoluímos assim, com as provas de que o nosso aprendizado foi realizado. Então, nós também caímos, levantamos, aprendemos a mastigar, aprendemos a compartilhar. Então, essas crises pelas quais a humanidade passa são normais, são individuais e coletivas. Uma coisa que vos parecerá estranhável, mas que por isso não deixa de ser rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos, mundo que vos rodeia, experimenta o contra-choque de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados. Nós já falamos, né? Então, isso tudo que eu estou falando está nesse capítulo 18 do livro da Gênese. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. Então, não adianta a gente querer procurar paz na pescaria. A paz é algo interno nosso e que se manifesta através da consciência tranquila. E nós só teremos a consciência tranquila quando aprendermos a respeitar o nosso próximo, quando aprendermos que a dor dele é também nossa, né? A geração que desaparece levará consigo seus erros e prejuízos. A geração que surge, retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo ascensional movimento no sentido de progresso moral que assinalará a nova fase da evolução humana. Então, essa transição que nós estamos passando, embora pareça traumático, é normal. Pessoas se retiram através do desencarne para novas possibilidades e outras pessoas renascem já para um mundo modificado e eles também com sentimentos modificados. Não há outra forma. As pessoas que vão nascendo, os bebês estão nascendo com outra formação moral para um mundo com outra formação moral que virá. Então, esses que não se adaptam têm que sair, mas não é um castigo. Não é porque Deus está furioso com eles porque eles não se modificam e vai castigá-los. Não. Castigar-nos, né? Posso estar incluído. Não. É porque se nós não estamos nos adaptando às necessidades deste mundo de regeneração, que é um mundo onde o bem vai prevalecer sobre o mal, nós temos que sair para um mundo onde a nossa cabeça vai se encontrar adequada. Nosso pensamento vai ser adequado. E outros espíritos que já se adaptaram ao bem serão então colocados aqui. Então é um processo natural. As pessoas desencarnam e outras nascem. Então não existe nenhuma catástrofe nisso, como estão aí imaginando. Ah, mas está morrendo muita gente? Sim, os desencarnes ocorrem em massa, mas ocorreram em outras épocas da humanidade e de forma cruel também, né? Guerras, outras pandemias que existiram, outras catástrofes naturais, como terremotos, maremotos, né? Que ceifam vidas de repente e que certamente é traumático para quem é um familiar, para quem fica e também para quem parte. Mas nós somos sabedores da justiça divina que tudo provê e tudo prevê e que está sempre a postos para nos acolher e para nos fazer evoluir. Fora que existe um Filho de Deus, que é Jesus, que nos falou o seguinte: quando o teu fardo estiver pesado, me chama que eu vou te aliviar. E eu não perco tempo, não. Apelo mesmo, sabe? Apelo mesmo. Então, vamos ter mais tranquilidade enfrentando essas circunstâncias que estão assolando o nosso mundo nesse instante, né? O bem reinará na terra, quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Não há como modificar a terra com espíritos que ainda se comprazem no mal, né? Pessoas que ainda assassinam, que ainda agridem, que ainda assaltam, que ainda fazem sofrer os nossos companheiros de existência. Então, para que o mundo seja feliz, há que se ter novas atitudes.
Então, aqueles que não se adaptam a essas novas atitudes têm que se retirar. Ou aqueles que se adaptam, mas que têm que renovar o vaso físico para melhor atender a Terra, as necessidades da Terra. Porque eu não estou falando que todos que desencarnam são pessoas que vão para um outro mundo, que vão para uma outra situação. Não podemos fazer esse julgamento. As pessoas estão desencarnando para uma renovação. Podem simplesmente estar trocando, né, esse velho casco, esse corpo, às vezes com doenças, às vezes com pendências físicas, para um corpo renovado, para abrigar uma mente sã que irá fazer da Terra um planeta regenerado. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que os homens atrairão para a Terra os bons espíritos e dela afastarão os maus. Esses, porém, não a deixarão senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então, enquanto nós alimentarmos o mal, os maus aqui ficarão. Só quando nós debelarmos, acabarmos com o egoísmo e o orgulho, aí eles não serão castigados. Eles simplesmente não terão prazer em aqui ficar. É como você colocar uma pessoa... Às vezes a gente acha um palácio uma coisa muito interessante, mas se você puser uma pessoa ali, um mendigo, por exemplo, ele vai achar muito entediante. Ele não está adaptado àquela situação. Então, assim, a Terra também é. Para alguns, quando o pensamento geral estiver no bem, ele não vai se sentir adaptado. Ele vai optar por ir para um outro lugar. Não é um castigo, é uma opção. A Terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Então não vai ter grandes cataclismos como estão prevendo aí. Vai ter o que sempre aconteceu, né? Existem várias formas aí de desencarne em massa que nós já estamos habituados a ver e que não marcam nenhum momento de grande tragédia na Terra, no total, né? Não vamos imaginar que vai ser o barquinho do Noé botando um casalzinho de cada bicho, isso tudo é alegórico, né? E também que vai a Terra aí acabar em fogo, em água, em catástrofes generalizadas. Vai ser um acontecimento natural. Certamente vão ocorrer, como sempre ocorreram, terremotos, maremotos, tsunamis, né? E outras coisas tantas que acontecem na Terra. Mas não será nada além do que sempre vem acontecendo para o ajuste do planeta. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar um movimento de regeneração. Então a gente não vai imaginar que de repente a Terra vai virar uma porção de anjos aí circulando pelas ruas, né? Não, serão pessoas normais com o pensamento já voltado para o bem. É aquele ser que vai preferir o bem ao mal, porque por enquanto nós ainda preferimos o mal. Nós lemos jornais para ver as notícias ruins, nós vemos uma corrida para ver os acidentes, nós paramos nas estradas quando há acidente para ver quem morreu, e por aí afora vai. Nós ainda prestigiamos o mal, e por isso o mal permanece entre nós. Temos que mudar esse conceito para conceitos novos, pensamentos novos e para uma Terra renovada. Sobre esse assunto que nós estamos vivendo, né, esses momentos que nós estamos passando, lógico que nós temos que colocar aí toda a solidariedade para aqueles que sofrem, sejam eles os doentes, sejam eles os parentes dos doentes, sejam eles as pessoas que estão tendo problemas financeiros, econômicos, de moradia, de emprego, e não desdenhar deste momento. Cabe a nós cumprir todas as medidas sanitárias recomendadas e que nós possamos cumpri-las com carinho, com atenção, com essa ideia de que estamos fazendo o melhor para a sociedade que nós vivemos e para nós mesmos. Aquilo que nós não queremos para a nossa família, nós não podemos querer para as famílias dos outros. Nós não podemos querer para o nosso mundo. Mas, acima de tudo, nós temos que levantar a nossa cabeça e ter a certeza de que tem um Deus que nos criou e que nos ama. Ama-nos
muito mais do que nós amamos aos nossos filhos ou aos nossos pais. E, portanto, Ele nos cuida. Temos aí o Filho de Deus, que é nosso irmão, que é Jesus, que se prontificou a cuidar de nós, carregando o nosso fardo. E fez isso ensinando-nos o caminho para a evolução. Temos aí inúmeros espíritos que nos orientam através dos mais diversos programas, né? Leituras que nos chegam à mão, programas televisivos, filmes, notícias através do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, mensagens de bom ânimo. Então, essas têm que ser as nossas preocupações em divulgar. Jamais procurar divulgar coisas tristes, abomináveis, notícias falsas, notícias que levam à revolta. A revolta não ajuda em nada, ela não muda os quadros, apenas faz da pessoa uma pessoa amarga, uma pessoa triste, uma pessoa que não tem mais esperança. Então, longe de nós incentivar a depressão, as ideias suicidas, porque tem pessoas que, após ler certas mensagens, ficam realmente cabisbaixas e têm vontade de parar de viver. E pensemos que cada vez que nós divulgarmos, que nós promulgarmos uma dessas notícias, nós estaremos cooperando na infelicidade desses nossos irmãos. Então, se nós podemos cooperar para a felicidade, por que não fazê-lo? Aquilo que está fora do nosso alcance de resolver não merece comentário. Podemos até trocar ideias com pessoas para melhorar a nossa atuação na sociedade em que vivemos. O que eu posso fazer para melhorar o momento que nós estamos vivendo? Desde as simples coisas como doar algum bem, algum alimento, algum calçado, até as grandes coisas como trabalhar em setores que auxiliem os que sofrem. E como a maior das coisas, que é fazer prece para que as pessoas se sintam fortalecidas. E a prece não precisa de lugar especial, não precisa de gesticulação especial, não precisa de palavras bonitas. É conversar com o Pai. É como se nós estivéssemos conversando com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão, falar o que nós estamos sentindo, o que nós estamos precisando, o que nós queremos naquele momento. E também agradecer pelo que nós recebemos, porque todos nós recebemos alguma coisa nesses momentos difíceis. E se não recebemos grandes coisas, recebemos pelo menos a experiência de estar vivendo num momento em que a Terra se transforma moralmente, porque o progresso material já está realizado. Falta o progresso moral, é que nós podemos participar disso. Era essa a nossa conversa para essa noite, esperando que todos tenham em mente a importância da modificação dos hábitos para modificar o nosso planeta. E recomendando que nós possamos ter aqui o conforto das obras espíritas e do Evangelho para que possamos ter grandes esperanças e grandes formas de consolação. E eu quero encerrar falando sobre a pergunta 1019 do Livro dos Espíritos, que é a última pergunta, do Livro dos Espíritos. Quando é perguntado, o reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? E a resposta é, o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons superarem os maus. E aí a resposta continua, mas nós queremos parar aqui. Os bons superarem os maus. E nós podemos ser esses bons para que a superação do mal se faça em nossa terra. Espero ter passado alguma noção do que está na Gênese, no Livro dos Espíritos, do que o Camille Flammarion fez associando a astronomia aos conhecimentos espíritas, porque antes de Kardec ele já falou que havia mundos habitados além da Terra. E depois Kardec veio, através da ciência, da filosofia e da ciência, confirmar que existem outros mundos habitados. Há muitas moradas na casa do nosso Pai. Então que nós possamos encerrar essa nossa conversa com o coração cheio de gratidão, certos de que nós estamos no melhor momento e nós estamos super preparados para passar por esse momento. Uma boa noite a todos, um grande abraço, que é o que nós podemos
fazer nesse momento, né? Uns para com os outros. O abraço da solidariedade. Boa noite. Que Deus nos abençoe. Agradecemos essas belas palavras que a nossa irmã Elizabeth trouxe para nós na noite de hoje e que possamos aprender um pouco com esses ensinamentos, esses exemplos trazidos aqui pela vida e obra de Camille Flammarion. Então vamos nesse momento agradecer e encerrar a nossa palestra da noite de hoje, rogando que a espiritualidade amiga possa nos iluminar a cada dia que passa, esse nosso trajeto, essa nossa caminhada, que através desses estudos possamos aprender sempre um pouco mais dos ensinamentos do Mestre, que através desses exemplos possamos, de fato, ter uma ideia melhor do que iremos trilhar em nossos caminhos. Visualizemos também um pouco de água em nossos recipientes, em que a espiritualidade possa fluidificar essa água, colocando nela um remédio para a cura de qualquer mal, seja do nosso corpo físico ou do nosso corpo espiritual. Agradecemos essa oportunidade de estarmos hoje reunidos em Teu santo nome, Senhor, e que possamos nos encontrar novamente em nossa próxima ocasião. Muito obrigado e que assim seja. Nem se eu pudesse ter